Feche seus olhos por alguns minutos. Feche seus olhos. Traga todo o teu pensamento ao Senhor. Feche seus olhos e abra o teu coração, para que a semente da palavra de Deus venha ser plantada dentro de você essa noite. Abra o teu coração e elimine agora todo pensamento que não diz a respeito a Deus. Todos os pensamentos, todas as informações desse mundo agora vão ficar para depois, porque agora o teu espírito está com fome. O teu espírito está com fome. O que alimenta o nosso espírito é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Abaixo irá. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Ele nos trouxe aqui essa noite, para que pudéssemos ser ministrados pela sua palavra, para que pudéssemos ser tocados pela sua palavra gloriosa, que permanece para todo sempre. Feche os seus olhos e faça essa única oração: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu abro os meus ouvidos espirituais, eu abro o meu coração, e nada mais tem importância para mim. Nada mais tem importância nesse momento para mim, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Servimos a um Deus vivo. Pode abrir os seus olhos. Baixa o teclado do retorno para mim. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que vê, a um Deus que ouve, um Deus real, assim como o ar que nós respiramos. Não vemos, mas não vivemos sem Ele. Essa expressão é uma expressão muito forte, e um exemplo de o que é Deus nas nossas vidas. Nós não o vemos, nós não podemos apalpar e ver a pessoa de Deus, porque este corpo aqui, ele não suporta a glória, o poder e a manifestação dele. Mas muito melhor do que ver é poder sentir o operar dele nas nossas vidas. Aleluia. É poder ver não a pessoa de Deus, o personagem Deus, mas ver o agir de Deus em nossas vidas. Perceber o manusear das suas mãos, o cuidado dele, a sua proteção. É ser cheios do seu amor mesmo não o vendo, pois a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Pela sua palavra nós cremos nele. E se a nossa fé está na palavra do Senhor, se a nossa confiança está depositada na palavra do Senhor, não seremos confundidos. Se a nossa confiança está na palavra de Deus, não seremos enganados, porque aqui não tem ideias humanas,
Aqui não existe sonhos humanos que vêm do coração do homem, não, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo veio do coração de Deus. Um testamento, uma carta para nós, onde podemos ver o agir de Deus de Gênesis a Apocalipse, onde podemos ter a certeza de que Ele existe no nosso dia a dia, no seu cuidado para com a nossa casa e com a nossa família. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso sustento, é aquele que nos sustenta, nos mantém de pé, é o nosso libertador. Aleluia. Ele deseja fazer algo grande na sua vida, Ele deseja continuar fazendo. Se você já experimentou desse Deus, Ele deseja continuar operando na tua vida, porque ainda nós não vivemos nada do que iremos viver em Cristo Jesus. Essa manhã tivemos uma palavra maravilhosa na Escola Bíblica Dominical. Como Deus tem falado nas manhãs de domingo, como Deus tem trazido o seu povo e tem esmiuçado a sua palavra, e nós temos compreendido qual é a vontade do Pai através de Jesus Cristo, através do amor de Jesus para as nossas vidas, e podemos perceber, irmãos, que estamos num caminho excelente. Aleluia. Porque existe um caminho excelente. Deus quer te colocar, você e a tua família, no caminho excelente, porque o caminho que Deus tem para você, este sim é excelente. Amém? Este sim é perfeito, este sim é bom, este sim é agradável, mesmo que o mundo diga ao contrário, mesmo que as pessoas tentem te impedir, mesmo que as pessoas tentem te segurar e impedir a tua corrida e a tua caminhada cristã. Sabe de uma coisa? Não existe outro caminho. Não existe outro caminho para a eternidade. Não existe outro caminho para a felicidade familiar. Não existe. Tudo que nós fazemos, Jesus Cristo tem que ser o centro. A nossa vida tem que estar nele e ele em nós. Por isso o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, o primeiro livro. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Se for um pouco diferente da sua, siga na tela, que é a mesma linguagem que eu vou ler aqui. Mas eu quero falar sobre o tempo de Deus. Aleluia. Diga o tempo de Deus. Diga, existe um tempo para tudo. Aleluia. Existe um tempo para tudo. Preste atenção nessa palavra. Às vezes é a resposta do teu questionamento. Às vezes é o que você precisa fazer para que algo aconteça na sua vida. Existe um tempo para tudo. E nós precisamos entender que existe um tempo para profetizar. E existe um tempo para ouvir a profecia. Existe um tempo entre a profecia e também entre a realização dessa profecia. E se nós não entendermos isso, atraímos coisas ruins para nós. Se nós não respeitarmos o tempo de Deus na nossa vida, nós atrairemos o mal. Porque o ser humano, uma coisa que é difícil ele ter é paciência. É difícil esperar, não é verdade, irmão? É muito difícil esperar. As promessas do Senhor, existe um tempo para acontecer, porque Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo. E se nós passarmos na frente de Deus, se nós tentarmos resolver ou adiantar a promessa de Deus nas nossas vidas, atrairemos consequências ruins sobre nós. Por isso, existe um tempo. Existe um momento certo para tudo. Por isso, precisamos entender qual é o momento que estamos vivendo em Deus. Daí a importância de entender, porque muitos perdem oportunidades. Você vê que muitos perdem oportunidades porque não sabem esperar o tempo certo de Deus, e ele se rebela.
E ele enfia os pés pelas mãos, porque ele não sabe esperar, ele não sabe aguardar. Então você vê pessoas, muitas pessoas, perder oportunidades e grandes oportunidades, porque não sabe esperar o tempo certo de Deus, e tenta adiantar algo que Deus prometeu, e tenta buscar com suas próprias mãos, e tenta fazer acontecer com suas próprias mãos, ao invés de esperar, ao invés de aguardar, ao invés de orar, ao invés de procurar entender qual é o tempo que está se vivendo. É muito importante isso. Perder oportunidades é triste, irmão. É triste quando nós temos a certeza: eu perdi essa grande oportunidade na minha vida e aquilo não vai voltar mais. É triste, isso traz uma decepção. E quantos, por não entender o tempo de Deus, tem atraído para si consequências, e tem gerado consequências para uma geração inteira. Para uma geração inteira. Muitos sofrem hoje porque o seu avô, o seu tataravô tomou uma atitude errada, e toda aquela geração está debaixo de sofrimento. E quando eu leio a história de Abraão, eu entendo isso, uma história muito conhecida. Eu vou ler alguns versículos para que você entenda o contexto e qual é a mensagem de Deus para você essa noite. Às vezes você está apavorado, desesperado. Mudo ou não mudo? Mudo de cidade ou não? Mudo de emprego ou não mudo? O que eu faço? Ore, entregue na mão de Deus. Deixe o Espírito Santo dizer o que você deve fazer. Ouça o Espírito Santo de Deus. A paz do nosso coração é o juiz que determina a hora certa para tudo. E quando nós tomamos atitudes nas horas certas, atraímos consequências boas. Amém ou não? Tire a ansiedade do teu coração. Acalma o teu coração. Essa é a palavra de Deus para nós. Se Ele prometeu, se existe promessa, fique tranquilo, ela virá no momento certo. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Mas muitos, preste atenção aqui, irmão, muitos estão perdendo grandes oportunidades por não saber esperar. Grandes, às vezes a oportunidade da vida, por não saber esperar e tentar apressar as coisas. E tentar com o seu próprio entendimento apressar as coisas. Quantos e quantos você vê a bênção de Deus passando, e a pessoa, por não entender o tempo, ela fica de braços cruzados e não consegue enxergar o momento em que vivemos. A Bíblia diz que existe momento para tudo, para abraçar, para se conter, para chorar, para rir, para plantar, tempo para colher. Existe tempo para tudo. E se nós não entendermos esse tempo, nós vamos errar como Abraão errou, como Sara errou. E hoje nós vemos uma consequência muito grande, numa geração e num povo muito numeroso, por causa do erro de Abraão e Sara. Sabe essa briga que tem de Israel com os árabes, com os palestinos? Foi lá em Abraão. Eles não souberam esperar a promessa, e até hoje sangue é derramado, porque eles erraram. Eles erraram. Essa guerra que não termina nunca. Crianças estão morrendo, inocentes. Por quê? Os pais erraram, não souberam esperar o tempo e tentaram apressar as coisas. A ansiedade faz isso. A ansiedade, muita ansiedade no coração nos faz isso, nos faz tentar apressar as coisas. E quando nós estamos apressados, quando nós estamos afobados, quando nós estamos querendo mudar muita coisa, nós esquecemos de ouvir o que está acontecendo hoje, nesse momento. Se você está afobado com a tua semana, tenho certeza que você não vai ouvir a palavra de Deus hoje aqui. E a palavra de Deus vai passar na tua frente e vai embora, e você vai perder uma grande oportunidade na tua vida de ter uma mudança grandiosa na sua vida, na sua casa. Está entendendo, irmão? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O mar está bravo, as ondas se levantaram. O amor de Deus não muda. A bênção de Deus não está ligada ao comércio do mundo. Não, Deus é soberano.
E quando Ele determina, Ele muda céus e terra, para que a sua palavra se cumpra na minha e na sua vida. Por isso devemos tirar do nosso coração toda a ansiedade. Abraão recebeu uma promessa de Deus: olha, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E você será pai de uma geração imensa, de muitas nações. E diz a Bíblia assim, que Sara, ao ouvir aquela promessa, ela riu. Ela riu com um ar de zombaria, dizendo: sou velha demais. Abraão e eu somos velhos demais para essa promessa. Dentro dela, isso não vai se cumprir. Mas a palavra do Senhor diz assim que Abraão creu. Abraão creu, mas naquele momento ele não soube esperar. Quantos até creem na palavra, mas não sabem esperar, não sabem viver o momento oportuno, não sabem distinguir o momento oportuno para tomar decisões, e estão atraindo para si angústia, estão atraindo para a família toda depressão, e vai atraindo uma carga negativa, porque não sabe esperar, fala o que não deve, toma atitude precipitada, e colhem os frutos. Nós colhemos os frutos de todas as nossas atitudes, sejam elas certas ou erradas. Os frutos virão, irmãos, não se engane. O apóstolo Paulo, ele diz: não se deixe enganar, não se engane, não engane a si mesmo. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo ao seu tempo virá. Machoeira. Tudo ao seu tempo virá, coisas boas ou coisas ruins, tudo virá, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, nada. E nós, como igreja, como conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos nos colocar dentro da vontade de Deus e saber viver os tempos, porque as oportunidades estão passando. O tempo de Deus às vezes está passando e você está preocupado com outras coisas. Você não sabe viver o tempo de Deus. Abraão recebeu a promessa, Sara duvidou da promessa, então ela quis dar um jeitinho. Ela quis dar um jeitinho. E Sara disse para Abraão: olha, Abraão, nós temos aqui essa empregada. Eu estou muito velha. E para que a promessa de Deus se cumpra, deite-se com ela. Aí você vai ter um filho. Aí é a promessa de Deus sobre a tua vida. E Abraão sem vigiar. Quem que era o dono do lar ali, irmão? Quem que era a autoridade no lar ali, irmão? Quem era a autoridade no lar ali, irmão? Abraão poderia muito bem usar da sua autoridade e dizer: não, eu vou esperar no meu Deus, porque Ele prometeu. Eu não vou fazer isso. Não, mas ele não estava sabendo distinguir o tempo de Deus na vida dele. Ele não estava discernindo o tempo que ele estava vivendo em Deus. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Diga isso. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Diga isso. Há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Há um tempo. Se você apavorar, você vai fazer coisas erradas, você vai falar coisas erradas, você vai trair para a tua casa coisas erradas. Homens, tome a direção do seu lar. Você é autoridade lá. Você abre a porta e fecha a porta para quem você quiser. Não abre a porta da tua casa para maledicência. Não abre a porta da tua casa para o mal. Feche, tranque. Deixe somente que as coisas de Deus entrem lá, porque senão você vai colher as consequências amargas de abrir a porta, porque você é autoridade. Abraão era autoridade na casa dele, e ele poderia muito bem definir o que iria acontecer. Ele não fez isso. Ele não soube viver o tempo que ele estava vivendo. E nós vemos hoje aí no mundo árabe quantas mortes, quantos sofrimentos, porque são descendentes de Ismael, do filho de Abraão com Agar, a concubina.
É essa descendência que vemos aí. É bomba, é sofrimento, é mutilação, disputando a herança. E diz a Bíblia, eu nem vou ler a Bíblia não, porque você conhece de cor essa história. E diz a Bíblia que Abraão então se deitou com essa mulher e essa mulher teve Ismael. E Deus disse para Abraão: esse não é o filho da promessa. Esse não é o filho da promessa. Esse não é o filho da aliança. Esse não é o filho da aliança. Você tentou arrumar as coisinhas do seu jeito, mas esse não é o filho da aliança. Esse não é o tempo, não era o tempo, Abraão. Não era o tempo. Olha o que diz no capítulo 16, no versículo 10. Olha o que o anjo disse a respeito desse filho com a empregada de Ismael. Olha o que o anjo diz. Gênesis 16, 10. Abraão questionou Deus: Deus, mas é meu filho. Sim, é teu filho. Eu vou multiplicar a herança dele, mas ele não é filho da aliança. Ele não está no centro da minha vontade. Minha vontade não é essa, é a sua vontade. A sua vontade é Ismael, a minha vontade é Isaac. A sua vontade é Ismael, a minha vontade é Isaac. Às vezes você está vivendo a tua vontade e esquecendo que existe uma promessa, existe um Isaac para nascer. Mas não estamos entendendo os tempos. Não conseguimos compreender os tempos das coisas. Por isso, falamos o que não devemos. Abrimos a porta da nossa casa para o mal. E depois colhemos amargas consequências disso. Enquanto Deus tem um tempo oportuno para operar na minha e na sua vida. Não arrisque em ter um filho chamado Ismael, porque as consequências são grandes. Vemos aí no mundo árabe as guerras entre Israel e o mundo árabe, entre os palestinos. É tudo consequência de Abraão. Milhares e milhares de pessoas morrendo, sofrendo pela briga. Quem é o filho da aliança? Quem faz parte da promessa? A briga pela terra prometida, por Jerusalém, por Canaã, dura até hoje e durará até a volta do grande e justo Deus, por causa de um passo errado de um homem de família, por causa de uma atitude errada de uma autoridade familiar. Olha a consequência de gerações em gerações. Olha o versículo 10, o que o anjo diz a respeito de Ismael. E o anjo do Senhor diz também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Um dos povos mais numerosos, e com uma multiplicação estrondosa, misturada junto com o islamismo e uma miscigenação de raça. E sabe o que eles querem? Conquistar o mundo. Conquistar o mundo. Olha o que o anjo diz: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o grito da sua aflição. Ele está falando ali com Agar. Esse filho será como um jumento selvagem. Olha o que diz aqui: ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Uma geração debaixo de maldição pelo erro de uma autoridade familiar. Uma geração inteira, porque Abraão e Sara não soube esperar o momento certo. Aleluia. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Você precisa de socorro? Clame a Ele. Você precisa de socorro? Clame a Ele, grita para Ele. Diga: Senhor, eu preciso de discernimento para guiar a minha casa, guiar a minha família.
Isso não é só com os homens, não, as mulheres também. Tenho certeza que se Sara fosse um pouquinho mais centrada, não é? Se ela tivesse um pouquinho de fé, não, mas ela chegou a zombar da promessa. Ela chegou a fazer zombaria da promessa e rir. É isso que eu estou ouvindo, vamos ter um filho. Para com isso. Ela zombou da promessa. Aí sua estultícia foi exposta, não só familiarmente, mas o mundo inteiro conheceu. O mundo inteiro conhece essa briga, essa loucura que é nos dias de hoje. Irá piorar cada vez mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o capítulo 18, do versículo 10. Olha o capítulo 18, versículo 10 que diz: Deus aqui promete o filho novamente para Abraão. Ele falou da promessa, eles tentaram resolver, fizeram tudo errado. E agora Deus novamente confirma a aliança com Abraão. Um deles diz: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter filhos? Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Versículo 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que a tua mulher está rindo? Qual é o motivo da zombaria? Qual é o motivo da zombaria? A palavra do Senhor diz assim: que de Deus não podemos escarnecer. A nossa força, o nosso entendimento não é nada diante da força dele, do entendimento dele. Nunca ria de Deus, nunca escarneça da palavra de Deus, porque as consequências vêm. Nunca ria, nunca zombe disso aqui, irmão. Presta atenção aqui. Nunca ria disso, nunca escarneça disso, porque essa aqui é a maior verdade deste mundo, de geração em geração. Isso aqui rompe barreiras, isso aqui rompe mundos, isso aqui vence culturas, isso aqui é eterno. Nunca ria do eterno, nunca zombe da promessa dele, nunca duvide daquilo que ele promete. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Versículo 14. Leia na tela, a partir do versículo. Aleluia. Por que Sara está rindo? Qual o motivo da zombaria? Qual é o motivo da dúvida? Acaso ela não sabe que não existe nada impossível para mim? Será que existe algo impossível para Deus? O Criador, o que criou tudo isso do nada, aquele que olhou para um lugar sem forma e vazio, um lugar escuro, sem forma e vazio, e fez tudo que nós vivemos, e nos sua imagem e semelhança. Será que há algo impossível para Deus? Responda por irmão, está perto de você aí. Aleluia. Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-la outra vez. Nessa época Sara terá um filho. E tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor.
os judeus, descendentes de Abraão. Povo árabe, descendentes de Ismael. Ismael, a vontade humana. Isaac, a vontade de Deus. Você decide de quem você vai ter filhos. Você decide filhos de quem você vai gerar. Filhos do mundo ou filhos de Deus. Você decide quem você vai obedecer. Se é a vontade humana que vai te levar para um caminho triste e difícil, porque a vontade humana, ela é egoísta, a vontade humana, ela é soberba, a vontade humana não reconhece o tempo de Deus, ela quer saber o tempo dela, ela quer viver o tempo dela, ela não respeita o tempo de Deus, por isso perdem oportunidades, por isso atraem maldições, por isso estão debaixo de grande maldição, porque não respeita nem sequer o tempo de Deus. Existe um tempo para tudo. Feche seus olhos. Existe um tempo para tudo. Essa palavra é muito forte. Ela ecoa como um eco dentro de mim. Ela ecoa como um eco dentro de mim. E Deus está dizendo para nós essa noite: espere o meu tempo. Feche as brechas. Feche as brechas. Espere o meu tempo. E você vai ver o que eu tenho preparado para ti. Você vai ver o que eu tenho preparado para ti. Saiba viver os tempos. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelos seus filhos. Você não é responsável pela casa dos outros. Você não é responsável pelos filhos dos outros. Coloque a tua casa, a tua família, a tua vida na balança. Volte para este caminho excelente. Esqueça do resto. Porque cada um de nós daremos conta. Cada um de nós daremos conta de toda palavra. Não só de palavra, mas de todo pensamento. De toda atitude. O desejo de Deus não é Ismael. Ismael simboliza o sofrimento de uma atitude humana. Ismael simboliza o fracasso dos planos humanos. Senhor. Ismael simboliza o fracasso dos planos do homem. O fracasso da vontade do homem. Mas Isaac simboliza, aleluia. Isaac simboliza a vontade soberana de Deus. Aleluia. Isaac simboliza o agir de Deus na hora certa e no momento certo. E o agir de Deus vem acompanhado de milagre. Aleluia. Porque Ismael não foi um milagre. Foi gerado de um homem com uma mulher que tinha condições de ter um filho. Não foi um milagre. Mas Isaac foi um milagre. Aleluia. E se você souber esperar o tempo de Deus, você vai viver o milagre de Deus na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo e na vida da sua esposa, em nome de Jesus. Basta você saber esperar, basta você viver o momento certo, o momento de cada vez. Um momento de cada vez. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, pois Ele é digno. Aleluia. Diga obrigado, Senhor.
Aleluia, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, irmão. Rosne o capeta o tanto que ele quiser rosnar e ficar bravinho. Deixa ele bravinho de lado. Deixa que o leão da tribo de Judá cuida dele. Deixa ele, não perde tempo com ele não. Tá? Foque na sua vida, foque na sua fé, em nome de Jesus. Não deixe ninguém desviar a sua fé. Não deixe ninguém desviar o foco da sua fé, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos. Pai eterno, é no nome de Jesus que nós somos gratos por mais um culto, Senhor. Culto onde nós podemos sentir poderosamente a Tua presença. Culto onde a Tua palavra, meu Deus, esmiuçou o nosso coração e plantou aqui dentro uma semente que irá nos trazer frutos de vida, Senhor. Pai, eu quero ser, ó Deus, profeta sobre o Teu povo e abençoar cada um aqui essa noite, Pai. Que essa semana venha ser uma semana de bênção, de muita paz, ó Deus eterno, de muita colheita na vida dos Teus filhos, adolescentes, jovens e adultos, Senhor. Meu Deus, abre as portas, traz paz no lar de cada um, meu Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor e Deus te abençoe.